Às vezes vai muito de perfil também, porque igual se a gente pega esse mesmo público, né? Muitas das vezes que usa anabolizante, quer um resultado rápido, às vezes eles estão buscando academia não só por um motivo estético para estar bem com ele mesmo, né? Mas às vezes rejeitado por mulheres na escola, na própria vida profissional. Então, vou pra academia agora, eu vou ficar bonita, eu vou decidir o que eu quero fazer com a mulher, e isso e aquilo, e começa a vê-la como objeto. E quando... Acho uma grande insegurança. Exatamente. Porque ele não quer conquistar uma mulher, ele quer se impor a sua vontade à mulher. Porque olha só. E o meio para ele achar isso foi a academia. Mas é um meio burro. É um meio burro. Porque Meio até se bobo, você né? perguntar às mulheres, vamos botar mulheres que estão de bem com elas, que gostam de ser mulheres. Se você perguntar, corpo não é a primeira coisa que uma mulher olha. O que uma mulher gosta, primeiro, é de homens inteligentes. Segundo, bem-humorados. Esse padrão que se colocou de que homens nitidamente, entre aspas, alfa, territorialistas, Adonis, né? Adonis, eu acho que isso é uma construção de uma sociedade que, de fato, está desconectada da essência humana. Porque se você for ver, por exemplo, as grandes obras de arte que retratam a mulher e que retratam o homem, Davi é um homem comum. Sim. As esculturas de Davi é um homem comum, né? Você vai ver uma Mona Lisa, é uma mulher comum. Aquiles é comum. Exatamente. Então, onde nós construímos essa questão de que homens atraentes, homens são homens com uma fisionomia bruta? Porque se você for ver, tirando o fisiculturismo, que é uma opção da pessoa, por E o esporte é até legal, assim, né? Esporte, e eu não estou dizendo que todos os homens que praticam fisiculturismo são pessoas agressivas. Eu conheço, por exemplo, pessoas que fazem luta, né? De MMA, Ultimate Fighter, que são ótimos pais de família, são ótimos maridos. Geralmente os que são os mais tranquilos, né? Porque aprendem a controlar a sua agressividade, saber a potência que eles trazem. Então, eu acho que, no fundo, nesses homens muito mal resolvidos, a testosterona traz um fator de comportamento que soma para uma violência descontrolada. Agora, acho que por trás disso existe uma baixa autoestima enorme que eles tentam compensar com o poder de subjugar e controlar o outro. Isso não tem nada a ver com ciúmes. Por sinal, se a gente for ver ciúmes em espanhol, é zelo. Quando você fala que um homem é ciumento em espanhol, é zeloso. Ah, ele com certeza não é zeloso. Porque o ciúme, entre aspas, é algo com você zelar pelo aquilo que você gosta. Sim. Mas zelar não é espancar. Zelar não é ditar o que vai fazer ou o que não vai fazer uma pessoa. Então, assim, tá na hora de rever esses conceitos. E, novamente, eu digo, conheço homens que utilizam o corpo como profissão e que, sabendo dessa sua responsabilidade, não fazem isso. Em geral, quem faz isso são pessoas amadoras que usam esse tipo de artifício para ter corpos deslumbrantes, que eles acham, porque, sinceramente, eu acho muito esquisito, porque o homem vai ficando um triângulo, né? Fica só que imenso. Perde toda a naturalidade. Aí a cintura fica fina, a coxa imensa. É uma coisa que me parece não é natural. Não é o que eu digo natural, é porque, assim, existe um equilíbrio em tudo. Até nesse volume de músculos. Precisamos de todos os músculos funcionando? Precisamos, isso traz funcionalidade. Mas não como objeto de controle, de ameaça ou de sedução. Porque aí a gente está fazendo uma coisa que é se igualar aos animais. O maior, o mais forte, volta com... Aí a gente tá, em vez de a gente progredir, a gente tá regredindo, né? Porque assim, que os animais tenham corpos exuberantes, como tigre, como leão, eles vivem na selva, eles precisam daquilo para se alimentar, né? Nós humanos fomos privilegiados com uma inteligência lógica, cognitiva. Consciência. Não é essa questão, porque tem gente que fala assim, isso é na natureza. Não.
Na natureza, a gente é um bichinho diferenciado. Sim. A gente tem pouco recurso físico, mas temos muito recurso mental, intelectual. Então, essa coisa de dizer, tem que ser assim, porque na natureza é tudo, a gente reproduz. A gente não reproduz, a gente é um bichinho diferenciado e a responsabilidade é maior. É muito mais fácil pensar desse jeito, ir lá e fazer academia, do que falar assim, pô, peraí, eu tenho que me tornar mais interessante, talvez, eu tenho que... Mais interessante, mais conectado a valores humanos. Isso. E o fato de você levar um fora, porque tem muito homem que fala assim, eu levei um fora porque a mulher não me queria porque eu era magro, não sei o que lá. Eu acho que tudo tem um equilíbrio. Às vezes ele também nem olhou a mulher certa. Às vezes é também o perfil. Mas ele tenha mirado no perfil de mulher que não é o perfil Sim. dele. E talvez meramente por vaidade. Então não acredito nessa coisa, vou ter corpo para poder encontrar alguém. Eu acho que você desenvolve músculos em algum momento da sua vida, porque isso faz bem à saúde. Mas com certeza não é o exagero. Não, não. E para você ter ideia, como isso é realmente uma pandemia, a gente tem números de 13 mulheres todos os dias sofrem agressões, né? Então isso é só, de novo, o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E aquele velado que não é agressão física, é agressão mental. Porque tem outra parte também que a psicóloga, ela machuca muito mais. No fundo, a pessoa, né? Está horrível. Onde é que você vai? Você está pronta para sair? Quer dizer, é essa coisa que não é o... Os falsos elogios. Exatamente. Vai para que circo? Porque isso é uma agressão. Eu já vi homem chegar para mulher que estava um pouco mais maquiada, mas nada demais, porque ia para um lugar que era compatível e falar assim, você vai para que circo que você não me chamou? Né? Então, assim... Pegou pesado. Pegou pesado. Eu acho que se fosse eu, na idade dessa conhecida, eu pegava o batom e pintava a cara dele. Mas não tem problema, os dois vamos de palhaço. Vamos junto, então. Eu vou de palhacinha, você vai de palhação. Porque, assim, uma coisa é você chegar, amor, eu acho que tá um pouquinho demais aqui, dá uma olhadinha. É diferente. Outra coisa. Você falar que circo você vai. É pesado. É pesado. Não é uma crítica construtiva, né? De jeito nenhum. Agora eu fico vendo assim, será que a gente também não tá normalizando demais isso tudo? Porque as crianças também veem isso, né? Então os meninos vão vendo como é que os pais tratam, como é que o titio trabalha, como é que o titio trata a titia, e vão reproduzindo isso cada vez mais, e sem ninguém pra chegar e falar, opa, pera lá, não é assim não. Vamos devagarzinho. Não, eu acho que a gente está normalizando uma falta de gentileza hoje na humanidade que me preocupa. Porque gentileza é algo que está dentro da nossa Constituição. Ser gentil, ser generoso, dispara circuitos de bem-estar. Se a gente não está tendo o privilégio de ter bem-estar por estar sendo gentil com as pessoas, tem alguma coisa errada com o ser humano. Às vezes a internet, né, essa dopamina barata, é tão fácil, é tão rápido, que aquela dopamina de ajudar o próximo nem vale mais a pena fazer. Pois é, mas a gente está se desconectando da nossa essência. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Pensando nisso, criei uma trajetória existencial que une neurociência, psicologia do sentido e práticas de vida. Tudo num protocolo educativo que não substitui consulta ou terapia, mas com certeza soma na sua caminhada por felicidade autêntica. Eu vou abrir uma aula gratuita sobre os 11 pilares do propósito. Se isso faz sentido para você, se inscreva. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Estar bem é bom, mas estar vivo e feliz é muito melhor.